pode estender a sua mão aqui. Vamos orar por ele. Senhor, nós como igreja, Deus, primeiro queremos dizer diante um dos outros e diante do mundo espiritual, que reconhecemos o Arnaldo como pastor dessa casa, Deus. Queremos dizer, Senhor, que nós confiamos na palavra que o Senhor entregou para ele, Deus. Queremos dizer, Senhor, que confiamos que o Senhor compartilhou uma semente que também será ministrada no nosso coração e gerará frutos de transformação em nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o banquete dos céus que o Senhor compartilhou com ele chegue até nós, Deus. Que nós sejamos alimentados por essa palavra também nessa manhã, Deus. Clamamos, Santo Deus, que enquanto o Arnaldo está aqui ministrando a palavra do Senhor, o Senhor envie anjos lá na casa dele, Senhor, guardando, Deus, a casa dele, Senhor, guardando a vida da pastora Vanessa, Deus, a saúde física deles, Deus, emocional, espiritual e financeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, enquanto, Deus, o Arnaldo está aqui, fazendo aquilo que o Senhor o chamou, por favor, Deus, cuida dele, Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Te reconhecemos, Arnaldo, como pastor e profeta dessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. A paz. Tudo bem com vocês? Que bom poder estar neste lugar juntos, buscando a Deus mais e mais, por mais da sua presença. E eu acredito que você veio com as mesmas expectativas, né? Com o desejo de buscar mais de Deus, o desejo de que Deus ministre teu coração, que ministre tua vida. Você vem com essas expectativas. E eu tenho certeza que você já está sendo abastecido, porque você chegou neste lugar e Deus já estava te esperando, desse jeito que você veio. Dessa maneira que você chegou neste lugar, né? Com tudo aqueles problemas que você carrega, com todas as tuas dúvidas, com tudo aquilo que às vezes a gente luta com a gente mesmo. E Deus já estava nos esperando neste lugar. Amém? E eu vou te pedir que você me empreste um pouquinho o seu coração, que você se aquiete um pouquinho aí. Nós buscamos que a cada culto a presença de Deus possa ministrar nossos corações, porque a gente chega com o mesmo desejo, por mais da presença de Deus. Então, me empresta um pouquinho o seu coração. Eu sei que alguns aqui estão nos visitando. Eu falei, pastor, nem te conheço ainda, eu quero que te empreste meu coração. Mas eu sei que Deus vai te surpreender, não por causa da minha palavra, não por causa da minha palavra, senão por causa dele, porque ele está presente neste lugar. E nós já vivemos um tempo delicado, né? Um tempo difícil, né? Mas não é para a gente ficar assustado. Você sabia? Você está seguindo as notícias aí, né? Coisas bem delicadas que a gente... Bom, hoje em dia não dá para assistir muitas notícias não, né? O jornal não. Mas você fica sabendo do que está acontecendo. E isso não é para gerar medo, é para gerar temor de Deus. Que sua palavra, ela é viva, ela é vigente. Deus já tinha falado sobre essas coisas. Então, o que Deus está nos mandando? Deus que está querendo nos dizer? Amadurece, filho. Amadurece. Amadurece. Cresce. Cresce, né? Sabe, o que eu vou ministrar hoje, antes de eu trazer para vocês, ela ministrou meu coração. Porque não posso trazer algo que não ministrou meu coração. Senão eu vou praticamente ficar lendo simplesmente umas folhas. Primeiramente nós como pastores, como líderes, buscamos que isso primeiro atinja nosso coração. Isso tem que penetrar no mais íntimo do nosso interior, para gerar mudança, para que a gente possa compartilhar, porque senão é simplesmente palavras faladas, não? Porque uma das coisas que mais Deus nos ensina na sua palavra é sobre temor. E isso que não buscamos. E eu sei que você está neste lugar por causa do temor a Deus, viu? Eu sei que você está aqui neste lugar por causa do temor a Deus. Mesmo dentro de todas as tuas dificuldades, mesmo dentro de tudo aquilo que muitas vezes você luta, mas você está neste lugar não por acaso. Não é porque, vou ver lá como que é lá, a ver se é legalzinho,
a ver se isso que estão falando mesmo, a ver se tem lá uma coisa, uma vibe diferente, né? Você está aqui porque Deus te trouxe. Urge no coração de Deus que a gente possa se posicionar. Então eu te peço que acalme um pouquinho o seu coração, viu? Estou orando aqui para que você possa entender o que eu estou falando, que não me conhece ainda, por causa do meu sotaque, né? Mas a gente busca cada dia aperfeiçoar isso, né? Nas minhas viagens que eu fui para o Nordeste, eu falei assim, tenho que aprender a falar igual nordestino. Aí eu falei para um paulista que estava do meu lado, falei, traduz para mim o que eles estão falando. E falei assim, nem eu estou entendendo. Meu Deus, qual que é a língua que eu vou aprender a falar aqui nesse Brasil? Então tem uma mistura aí, né? Sotaque do interior não importa, né? O pessoal paulista fala, não pega esse sotaque não, aqui de São Paulo. Mas eu sei que o Espírito Santo vai revelar no teu coração. Amém? Você já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Dá uma olhadinha para ela, olha para trás, dá um oizinho aí para trás, fala assim, bom dia. Sim, cumprimenta aí, cumprimenta lá no fundo, lá, ó. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Sejam bem-vindos, visitantes, viu? Voltem mais vezes, por favor. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Todo mundo achou? Não? Eu espero um pouquinho. Mas tem uma tecnologia aqui também. Mas se você trouxe sua Bíblia, pode abrir ela, viu? Nossa igreja está ativa, viu? Por isso que a gente gosta de apresentar aqui os ministérios e tudo o que acontece. Porque internamente, como igreja, vivemos um tempo especial. Muito bonito. De muita construção como igreja. De muito aprendizado como igreja. Então, se você quer fazer parte, procura os líderes aí, sim, dos diferentes ministérios. Lá na porta sempre tem o pessoal da recepção, eles podem te ajudar, sim. Mas se você quiser fazer parte, por favor, entre em contato com a gente, sim. Eu sempre falo que aqui é lugar para a gente desenvolver nosso ministério, nosso chamado. Então as portas estão abertas, amém? Vamos dar a leitura aqui em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Tem uma coisa interessante aqui que Paulo lembra a Timóteo sobre o que um dia lhe foi ensinado a Timóteo, né? Timóteo era filho de uma senhora judia convertida a Cristo, chamada Eunice, e um homem grego. Sua mãe e sua avó, chamada Loide, eram exemplos de fé verdadeira, e desde sua infância ele aprendeu as escrituras. Ainda jovem, Timóteo, novo no evangelho, e tinha boa reputação na região onde morava. Timóteo visitou igrejas em vários lugares, ensinando, encorajando e trazendo notícias. Paulo confiava em Timóteo e o recomendava às igrejas, porque ele era fiel e responsável, apesar de ser jovem. Timóteo se tornou como um filho para Paulo. Agora, é interessante nessa curta história que eu quero avançar daqui, é que Paulo, não, ele lembra a Timóteo da avó como exemplo de vida, como uma grande mulher. Destacava-se pela sua fé, e um pai ausente,
ou seja, interessante nessa história aqui que nós podemos ver é que ele vivia num lar meio que disfuncional dentro de casa. Muitas coisas ele teve que se virar, né? Então uma das coisas que Paulo ele busca relembrar para Timóteo aqui, para ele permanecer nos ensinamentos da mãe e da avó dele, por causa disso que foi trilhado através dessas mulheres de fé, né? É tipo Paulo falando assim: lembra a tua avózinha lá? Lembra da pastora Lete? Mulher de fé, colocando aquele carinho, colocando esse contexto de hoje em dia. Então, segue os caminhos dela. Segue o que essa mulher trilhou. É muito interessante, porque algo que essa mensagem traz muito ao meu coração e que Deus tem me ministrado muito é sobre permanecer em Cristo. Aí eu fui buscar rápido permanecer, que todo mundo sabe o que significa, né? Que é seguir existindo, manter-se ou conservar-se, continuar. Permanecer significa viver, continuar ou habitar. Conservar-se, levando no âmbito como cristão, é permanecer em Cristo, é viver nele ou permanecer nele. Quando uma pessoa é salva, ela é descrita como estando em Cristo e sendo guardada em um relacionamento permanente. Abre a tua Bíblia rapidinho em João 10, 28 e 29. A gente vai ler algumas passagens. João 10, 28. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. Tudo o que fiz foi autorizado por meu Pai. Ações que falam mais alto que palavras. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas que conhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas vida real e eterna. Elas estão protegidas do destruidor o tempo todo. Ninguém consegue roubá-las de mim. O Pai que as pôs sobre minha responsabilidade é muito maior que o destruidor, que o ladrão. Ninguém pode tirá-las dele. Eu e o Pai somos um só coração e uma só mente. Portanto, permanecer em Cristo não é um nível especial de experiência cristã. Isso está disponível em total disposição para todos os verdadeiros cristãos, aqueles que vivem a verdade em Deus. Se você está nesta manhã aqui, porque você quer viver o que a palavra de Deus ensina. Quando eu falo assim que não é para te assustar pelo que nós estamos vivendo nesse tempo e que sua palavra é vigente, eu quero que você hoje entenda que você possa levar uma semente no teu coração. Não se trata do teu conhecimento. O que Deus está pedindo é para você viver uma verdadeira vida cristã em Deus. Entregue um coração humilde que se arrepende. Não, tudo te pertence, tudo aquilo, a tua religião do passado não vai te salvar se você não tiver uma vida como Paulo falava para Timóteo. Cara, lembra da fé. A fé é algo que o Espírito Santo coloca no teu coração. Tudo aquilo que você tem de riqueza, isso não vai te salvar. É teu coração quebrantado na presença de Deus. Não é à toa que Deus nos permite ter esse espaço aqui precioso para buscar mais de Deus. Não é à toa. Quando Deus te desafia a você querer, a você ter que buscar mais de Deus, ou quando Deus nos desafia, vem para a minha presença, é para Deus revelar seu coração para você. Porque não é a igreja que vai te salvar, aqui é simplesmente um canal que Deus usa, através do louvor, através da palavra, através de uma música que você escuta. Sabe que interessante? Ultimamente eu estou muito historiador, e a história não foi uma coisa muito forte na minha vida, né? Eu sempre na escola, sempre tive muita dificuldade em história. Eu tinha que aprender com minhas irmãs, que mulher sempre é mais dedicada, né? Tem letra mais bonita, consegue lembrar bem dos detalhes. Então, uma vez eu tinha que falar para as minhas irmãs. Mas nesse último tempo eu estou assistindo, agora não, a gente pode assistir, né? Já que a gente não tem boa letra, né? Então dá para assistir agora e é melhor, né? E salva, né? E muito interessante que na época das torres gêmeas, né? Quando teve os ataques lá nos Estados Unidos, logo depois, uns 15 dias depois, a estatística se fala assim, que muita gente voltou para Deus por causa da situação, porque gerou medo.
E eu falando com uns amigos meus, eu falei assim, cara, que engraçado como uma pessoa tem que chegar no limite de Deus ter que mexer em algumas áreas para a pessoa voltar para Deus. Por quê? Se todos os dias Deus fala na sua palavra. Eu falo assim, né? Receba o que eu estou falando com muito amor, viu? Com muito carinho, viu? Por favor, tá bom? Não fique bravo comigo, tá bom? Né? Eu falo assim, às vezes nós tratamos a Deus como um supermercado. Quando eu tenho uma necessidade, o negócio aperta no coração, aí eu vou para Deus. Mas enquanto está tudo bem, eu estou no meio do louvor, da adoração, eu estou bem, minha conta está boa, eu não tenho dívidas, a minha vida está ótima, estou bem com meus pais, e Deus te esperando, para você ter um vínculo com Ele. Paulo fala para Timóteo, não esquece da fé da tua avó, ela te ensinou, ela te colocou pelos caminhos, mesmo sendo difícil a tua vida, mas ela te mostrou e te ensinou. E essa situação que nós vivemos hoje, e vou falar para você, não vai melhorar essa situação, vai piorar. Pastor! Sua palavra diz. Sua palavra diz. Agora, o que isso me desafia? A literalmente buscar ter um coração humilde, que busca em Deus, que busca em Deus, que se quebranta na presença dEle, que a cada culto, ou a cada oração, ou a cada música que me inspira, para me aproximar do coração dEle. Eu acho que já falei algumas vezes, e às vezes eu me considero, às vezes, como os soldados que estavam lá, jogando os dados, para ver com quem ia ficar com as roupas de Jesus. Lembra esse momento histórico? Jesus está sendo crucificado lá, e os soldados pertinho da cruz, jogando os dados. Eu vou ficar com a veste de Jesus, eu vou ficar com as sandálias de Jesus, e o outro, sei lá, tentando ver. E eu falo assim, às vezes eu sou como esses soldados, porque a gente vai para a igreja, a gente lê a palavra de Deus, a gente dá o dízimo. Quando eu sou convocado para alguma atividade de igreja, eu estou lá, porém não estou entendendo quem é aquela pessoa que foi crucificada na cruz do Calvário. Eu estou perto da cruz, porém longe de Cristo. Perto da cruz, longe de Cristo. O salmista Davi insiste, me dá um coração quebrantado, Deus, por favor. Sabe por que quando ele pede um coração quebrantado? Porque Davi, ele tinha muita fama. Se contextualizamos Davi hoje, para mim ele teria não sei quantos milhões de seguidores lá no Instagram. E no X ou X, não sei como que agora, que antes o antigo Twitter, né? Um monte de seguidores. E um canal em YouTube com montes de vídeos, né? Como matar animais, como matar o gigante Golias, dando dicas, não? Imagina o Davi de hoje na atualidade. Carrão, um jato particular. O que mais Davi tinha era fama e dinheiro. Só que quando Davi pede para Deus, me dá um coração quebrantado, ele sabia que se não pedia isso para Deus, ele ia se perder. Porque foi Deus que deu a fama, foi Deus que proporcionou tudo que ele tinha. Mas em um momento, Davi tira a coroa e fala assim, Deus, quero voltar para o mesmo coração que me deu lá no começo. Me tira tudo, mas não me tira da tua presença. A gente não sabe bem, mas eu acredito que na pele dele deveria ser gritante ver quanta fama ele tinha, quantas coisas ele tinha conseguido, porém ele estava se afastando de Deus. E para se afastar de Deus, gente, é pouca coisa. Não precisa um grande erro na tua vida para você se afastar de Deus. É sutil. É sutil. Quando fala de um coração quebrantado, para ter um coração quebrantado, precisa ter humildade para reconhecer. Porque se não tem humildade para reconhecer onde está errando, vai continuar pisando na bola e se afastando. Sabe, eu vou falar para você, eu saí da minha terra e da minha parentela. Eita, até fiz só o bíblico agora. Quando eu saí da minha terra lá, Mendoza, terra do vinho, terra de muita neve,
terra bonita, de paisagem, fria, no verão muito quente. Me criei num lar pastoral. E eu falo assim que uma das tantas coisas que fui marcado na minha família, que meus pais sempre, eu vi ele nunca mudar de igreja, sendo quando ele não era pastor, né? Antes eu sempre ouvia que ele não concordava com algumas coisas, com a igreja do meu avô, que ele era o pastor principal, mas ele nunca decidiu sair da igreja. Então eu vi muito isso, e eu entendi que permanecer em um lugar, permanecer em Cristo, permanecer em um lugar, tem a ver com você fazer raízes, porque quando você permanece em um lugar, você é confrontado, você é esmagado na presença de Deus. Deus cutuca teu caráter, Deus cutuca teu ego, Deus cutuca a tua economia, Deus cutuca a tua espiritualidade. Eu saio da casa da minha família e vou morar lá em Buenos Aires para estudar. Gente, e tipo, é sair do interior de Minas e morar lá na Avenida Paulista, tipo uma coisa assim, para vocês entenderem. O caipira sai lá da fazenda, lá do campo, para ir morar no meio das luzes. E lá tinha muitas igrejas para me congregar. Mas foi interessante que quando eu pisei a primeira igreja, que foi a igreja que eu fiquei até o final quando eu vim para o Brasil, eu permaneci lá. E por muito tempo fiquei no banco. Nunca exerci nenhuma liderança, porque Deus esmagando o meu caráter. Tive vários momentos, oportunidades de pular fora, e Deus falando, permanece quieto, aprende. E eu chorando, inconformado com o pastor, inconformado com a visão, a igreja, e blá blá, e o louvor, blá blá blá. Sabe? Quando sai de tudo menos bênção da nossa boca, ou dos nossos pensamentos, é tipo assim. Porque eu falo assim, foi nos tempos que marcou minha vida. Hoje um pastor que chama Raul Galego, ele é falecido, foi uma pessoa que me marcou muito, porque ele ministrava muito sobre isso de permanecer. Faz raiz, Arnaldo. Não é, ele falava assim, não é tua tradição de família pastoral que vai te salvar, não é isso que vai te alinhar com o coração de Deus, isso é simplesmente experiência. Mas o que você vai determinar hoje na tua vida, isso vai refletir no teu futuro. E vale a pena. Dói, você chora muito, porque quando Deus mexe, minha gente, não tem música, não tem palavra que possa chegar onde a mão de Deus chega, mas ela sempre tem um fim muito poderoso. Sempre ela tem um final, uma história bonita. É muito interessante como Deus é com a gente. Não sei se quem já recebeu alguma palavra profética do que Deus vai fazer na tua vida? Levanta a tua mão aí. Levanta a mão, quem já recebeu. Quem não recebeu, fica tranquilo, você vai receber, viu? Fica em paz. É engraçado que Deus já falou que Ele vai fazer, não é? Isso não parece um filme? Você viu como que começam os filmes? Ou pelo menos 80%, né? Né, amor? Ele começa com o final, ou seja, te falando o que vai acontecer no final. Aí você vai lá e começa a acontecer o filme. Chegou lá no final do filme, o que você lembra? Nossa, olha só o que aconteceu lá no começo, mostrando. Deus te mostra um pouquinho, só que depois vem o filme, e vem todo o processo do filme. 2023 é um tempo que é determinante para Deus. Permanecer nele não é simplesmente uma decisão tua, meu irmão, meu querido, minha querida, não é simplesmente uma decisão tua. Ela define algo espiritual. Algo espiritual. Você fala, pastor, está doendo. Eu sei, está doendo mesmo. Fala aqui o que tem experiência nisso. Dói, mas é necessário. É necessário. É necessário para que Deus possa crescer em nós. Não é tua condição que vai te salvar. Não é teu status que vai te salvar. É teu coração humilde, quebrado na presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João 2.
Olha só que permanecer em Cristo é ensinado em 1 João 2, 5 e 6. Onde sinônimo de conhecer a Cristo. Diz assim, se você achou, amém? Fale amém. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Sabe, tem uma versão que eu gosto muito, que é a versão no português brasileiro, como o brasileiro gosta. Fala na lata, fala aqui na minha cara, né? Eu gosto, fala na lata, pastor, vai. A gente tem mesas de café, pastor, fala a verdade para mim. Aí eu encontrei uma versão, é para nós, viu? Segura aí. Versão A Mensagem. Vai vendo. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Fala ai. Mas aqueles que guardam a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Provas de permanecer em Cristo, ou seja, evidências de que alguém é verdadeiramente salvo e não está apenas fingindo. Inclui a obediência aos mandamentos de Cristo. Abre aí em João 15:10. Achou? Eu vou lendo aqui. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Versão na lata. Saibam que eu os amei, como meu Pai me ama. Permaneçam no meu amor. Se guardarem meus mandamentos, vão se sentir absolutamente em casa no meu amor. É o que tenho feito, guardados os mandamentos do meu Pai e permanecido no seu amor. Olha o que diz em 1 João 3:24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. A versão na lata. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele diz e que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dele é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardamos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena e ele vive em nós. E desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós pelo Espírito que ele nos deu. Uau! Permanecer nele, seguir os passos de Jesus. Permanecer nele, viver livre do pecado habitual e a consciência de uma presença divina na vida de Deus. Rapidinho, João 4:13, 1 João 4:13. Eita, pastor, está lendo muitas passagens. 1 João 4:13. Sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele, e ele nos, porque ele nos deu vida que procede da sua vida. Vida que procede de quem? Da sua vida, que vem do seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. De quem vem esse amor? Eita! Ou seja, se Deus proporciona uma oportunidade a cada dia,
Sabe quando a gente acorda, sua palavra fala, a cada manhã ela se... O que significa isso? Filho, beleza, se ontem me deu uma dor de cabeça, filho, Deus falando, né, pra gente. Então, vai, recomeça, vai, filho. É tipo mãe, né? Quando você acorda de manhã, eu lembro quando adolescente, criança, né? Você está vendo que eu estou cheio de cicatrizes? Não é porque eu era um anjinho, gente, pelo amor de Deus. Alguns já conhecem algumas histórias minhas por aí, né? Era bem arteiro. Mas Deus me salvou, né? Ô, glória. Quando você acorda pela manhã e teus pais te olham e eles não falam muita coisa, né? Porque você sabe que você fez algo muito errado. No outro dia, tipo, você está perdoado, mas tipo, toma seu café aí. Sim? Muitas coisas irão acontecer nesse dia, não? Meu pai falava, muitas conversas iremos ter durante o dia para mudar isso na sua vida, viu? Aí eu tava, imagina, muito arrependido. Por quê? Porque, já contei para você, não, mas tem uma vez que eu botei fogo no carro do meu pai, sim? Para você ter uma ideia. Então, logo assim que passou uma semana depois, eu bati um caminhonete da empresa que ele trabalhava, com aquele tamanhinho, né? Então imagina, pensa numa pessoa paciente, meu pai, pense numa pessoa de Deus, como ele me ensinava, ele não ficava bravo, mas ele me ensinava, falava assim, sou Deus mesmo nessa causa, com essa pessoa, mas todo mundo tem salvação, todo mundo tem jeito, viu minha gente, então fica tranquilo, viu? Fala amém, fala amém. Olha só que interessante quando falo assim que nós temos essa oportunidade, porque Deus reafirma a sua palavra. Vai no Apocalipse 1:3, você vai ver agora. Vai no Apocalipse 1:3. Esse eu quero que você rabisque aí na sua Bíblia. Fica atento, fica atento. Deus está colocando uma semente. Você veio buscar mais de Deus e Deus vai te desafiar. Olha o que diz Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou repetir: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou te reafirmar essa passagem com Romanos 13:11. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Tiago 5:8-9. Sede vós igualmente perseverante, que fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. 1 de Pedro 4:7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e viaje em oração. Opa, pera. Ora, está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom que senso. Tende bom senso. Se Deus falou semana passada e semana retrasada, e você, tem gente que gosta muito de eventos, Deus está falando até nos eventos por aí que você está visitando, ou tem gente que gosta de assistir outros pregadores. Você gosta, claro, pô, não tem nada contra isso, não vou falar mal de ninguém, calma. Deus está falando, você está com bom senso aí do que Deus está falando, ministrando na tua vida? Tende bom senso e vigiai em quê? Quinta-feira, 20 horas tem oração, gente. Domingo, 9h30 tem oração. Você tem levantado um altar de adoração a Deus? Você tem se preocupado em levantar um altar? Ou quais são os altares que você está adorando na tua casa, no teu lar? Ou quais são os altares que estão no teu coração? Eu vou falar para você, eu amo a música. Quem me conhece e anda por perto sabe como sou apaixonado pela música. Eu fui inculcado no caminho da música ministerial dentro da igreja. Fui inculcado nesse caminho. Mas tem momento que eu falo assim: ei, Arnaldinho,
Você está fazendo um altar para música. Você está fazendo um altar para música. Deus me permitiu aqui no Brasil gravar com um monte de gente. Eu não estou falando para me achar que ninguém sabe, a falar a verdade. Ninguém sabe porque eu não divulgo tudo o que faço. Deus não quer. Como assim, pastor? Seu trabalho pode ser aqui meu trabalho. Mas quando você entende e permanece em Cristo Jesus, Ele te pede: me entrega tu Isaac, me entrega aquilo que você mais ama. E não estou falando que é fácil, ainda estou numa luta. Estou abrindo meu coração para você, igreja. Você me emprestou teu coração, eu estou te abrindo meu coração agora. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, porque eu quero permanecer em Cristo. Eu quero permanecer em Cristo. As minhas decisões, eu quero que atinjam meus filhos. Deles olharem para trás, como foi para Timóteo. Minha avó, minha mãe, permaneceram em Cristo. A fé delas fez com que eu esteja aqui. E eu quero que meus filhos, lá na frente, bem próximo agora, amém, igreja? Elas falem: puxa, alguém lá atrás, sabe? Meu bisavô, acho que é assim, se diz, o pai do meu avô, isso mesmo, bisavô, ele lá atrás, morava no campo. Eu fiquei sabendo pelo meu avô essa história. Eles moravam no campo e eram em torno de uns 15 irmãos. Naquela época as famílias eram grandes, né? Não tinha canal de televisão, não tinha internet, né? Só por criar mesmo. E interessante que ele me conta que aquele homem lá atrás, aquele senhorzinho que não sabia ler nem escrever, só tinha cavalo e tinha uma casinha pequenininha de palha para criar seus 15 filhos, né? No meio do campo. Alguém deu um livro de capa preta para ele. E no momento que ele estava enfermo, já no final dos seus dias, ele mostrou para os filhos e para a esposa. Ele falou assim: por muito tempo eu escondi esse livro para vocês, mas eu tenho um amigo que me deu esse livro, e esse amigo me ajudou a entender algumas coisas desse livro. E ele falou assim: então, eu não tenho nada para dar, porque essas terras já estão todas vendida, porque sabe como que era aquela época, né? Já conhece aquelas histórias? Se meu avô não tivesse vendido, não sei lá, eu seria rico. Não tem aquelas histórias lá? Porque ele tinha um monte de, tipo isso. E ele falou assim: esse livro preto aqui, esse livro me salvou. Ele falou assim: eu já estou morrendo, mas o pouquinho que eu entendi me salvou. E eu quero que todos vocês sigam esse livro. Meus, não sei como seriam os irmãos do meu avô, tio-avô, não sei lá, como se diz. Todos eles pastores. Hoje, eu acho que deve ser a terceira geração. Sou pastor. Por uma decisão de alguém que não entendia nada, mas que de alguma maneira o Espírito Santo revelou. E ele quis que a família permanecesse na sua palavra. Tem alguns que desviaram também. Não vou falar que uma família super perfeita, não. Muitos deles desviaram também. Mas hoje, pelo menos eu, Arnaldo, eu posso falar para vocês, graças àquela decisão lá atrás, como alguém tomou uma decisão para você estar neste lugar. Alguém falou para a tua família. Alguém comunicou alguma coisa. Ou assiste lá aquela pregação. Ou lê esse livro aí. Você está aqui por causa disso. Amém. Olha como continua dizendo aqui. Em 2 de Pedro 3:8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantas vezes a gente leu isso aqui e às vezes até interpretou mal. Mas eu quero, em rápidas palavras, falar para você que até eu escrevi aqui, ó. O apóstolo Pedro adverte que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Ele funciona de maneira diferente e exorta a viver em fidelidade para com o Senhor, pois Ele jamais deixou de cumprir as suas promessas. No entanto,
Pedro explica que Deus não está preso à nossa expectativa quanto ao tempo. Para nós o tempo pode até parecer longo, porém para Deus o tempo que não é algo que o atinge, que o envelhece ou que o enfraqueça. Dessa forma, o uso da expressão um dia e 1000 anos tem esse foco, mostrar apenas que Deus não está preso ao nosso calendário, às nossas expectativas, e o que o tempo que nos atinge como humanos não faz nada em Deus. Ele está acima disso. Para aprofundar ainda mais a questão, Pedro explica que essa aparente demora em nossa visão humana nada mais é do que Deus realizando o seu plano e sendo misericordioso com você e comigo. Rápido, para terminar. 2 de Pedro 3,9. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Versão na lata. Não se esqueçam do óbvio. Amigos, com Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Eita! Sabe, nos tempos de Noé, Deus aguardou Noé construir a arca. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus queria que a família de Noé se salvasse. Ele queria que a família de Noé se salvasse. Você viu o que está acontecendo no mundo? Deus está dando tempo para que a gente se salve e que a gente possa salvar outros. Deus está chamando uma geração de Noé que se preserva, que se guarda, que vive em santidade. Não é fácil, claro que não é fácil. Se fosse fácil, que estaria lotado, que estaria cheio, mas não é fácil. Mas você percebe que Deus nos escolhe em amor, e quando Ele determina esse tempo de raciocínio e de arrependimento, se alinha, vem na minha presença, vem na minha presença, vem na minha presença. Uau! Deus proporcionando um tempo de oportunidade, minha gente. Meu amigo, minha amiga, não é brincadeira o que está acontecendo, viu? Não é brincadeira, não é brincadeira. Eu sei que você tem dia que você acorda com a pá virada, como se fala na lata aqui, né? O que menos você quer fazer é ler a Bíblia, e menos escutar música gospel. A gente até chama música gospel, né? É claro, você acha que Deus não está atento a isso? Claro que está atento. Ele cuida de tudo. Mas que Deus fala assim: vem para os pés da cruz, vem para os pés da cruz. Amém, amém, igreja. Fique em pé, por favor. Pedi para minha esposa fazer uma oração, que sabe que essa semente tenha caído no teu coração. A minha intenção, como falei para você, é falar aquilo que Deus vem falando no meu coração, aquilo que Deus vem quebrando na minha vida, aquilo que vem confrontando, aquilo que vem me desafiando como cristão, aquilo que vem me desafiando como alguém escolhido por Deus. Não me sinto nem melhor que ninguém, nem pior que ninguém, simplesmente um escolhido de Deus. Jesus pagou um preço muito alto naquela cruz, e eu não posso ser indiferente com Ele. Não posso ser indiferente com Ele. Não posso ser indiferente com Ele. Deus sabe da tua luta, Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe da tua dívida, Deus sabe de tudo aquilo que te frustra, seja emocional, seja na alma, seja no espiritual, seja no físico. Deus sabe disso. Se você está neste lugar, é porque Ele sabe. Não é porque você, estou aqui, a ver, vamos lá fazer número lá na igreja. Deus não precisa da gente. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa da minha sabedoria, da tua sabedoria. Ele quer meu coração, que eu permaneça nele, que eu permaneça nele. Levanta sua mão, levanta sua mão.
Aleluia. Se essa palavra falou ao seu coração, permaneça com a sua mão erguida e coloque uma outra no teu coração. Oh, yasalamashayahas. Como é desafiador para nós, Senhor, vivermos num mundo que parece que exerce uma força sobre nós, sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos. Como é desafiador para nós não sermos indiferentes ao que o Senhor está falando e fazendo. Como é desafiador para nós, Deus, lembrarmos que o nosso tempo aqui é finito, mas o Senhor tem nos chamado para a eternidade. Como é desafiador lembrarmos, Deus, que a maior missão da nossa vida é nos mantermos firmes em fé em Ti. Oh Senhor, nos visita com a Sua graça, com o Seu poder de quebrantar o nosso coração e o nosso espírito, realinhando os nossos caminhos com o Seu, Senhor. Filhos e filhas presentes aqui, Senhor, todos nós carecendo da Tua glória, da Tua misericórdia e da Sua graça. Oh Espírito de vida, quantos de nós, ó Deus, estamos muitas vezes com o nosso coração distraído e nos apegamos àquilo que é passageiro e transitório, mas a Sua palavra, Senhor, diz que o que nós devemos ver e fixar os nossos olhos é o eterno, é no reino celestial, é no Senhor. Isso mantém as nossas lâmpadas acesas em dias como nós estamos vivendo. A guerra lá fora, Senhor, e a guerra aqui dentro. Existe muito barulho nas notícias. Existem muitos barulhos nas cidades, nas famílias, e muitas vezes há muito barulho aqui dentro da gente. Obrigada por nos fazer lembrar, ó Deus. Obrigada por nos lembrar que tudo o que é necessário é fazermos como Maria, sentada aos Seus pés, e nos lembrarmos do poder que a Escritura, a Sua palavra, tem de revelar o nosso coração. E nessa manhã tivemos o privilégio de ouvir, ó Deus. Nos ensina novamente a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina novamente, Senhor, a nos apegarmos à fé, a boa semente, Senhor, que foi lançada nos nossos corações por amigos, pais, avós ou quem quer que seja. Porque hoje vivemos o fruto de tudo isso. Nos ajuda a deixarmos boas sementes também por aquelas próximas gerações que virão, amigos, amigas, filhos e filhas, Deus, que estarão aqui, Senhor, incumbidos de se voltarem ao Senhor e fazer perpetuar o Evangelho pelo Teu Espírito. Oh Senhor, sacode-nos com a Tua glória. Sacode-nos com o poder do Evangelho. Sacode-nos com o despertar dos céus, porque as trombetas já estão tocando. Elas já estão tocando. E somos chamados, ó Deus, para revelarmos a Tua glória num tempo corrompido como esse. Suscita em nós um perfeito louvor. Quando existe tanta maldição, Senhor, falada nos microfones e em tantos outros lugares, ó Deus, suscita em nós, nas nossas salas, orações verdadeiras, capazes de serem mais poderosas do que os discursos avulsos que estão perpetuando a maldade. Levanta-nos, ó Deus, nessa manhã nos lembramos. Nesta manhã nos lembramos de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nesta manhã nos lembramos de que a salvação do Senhor não é só para nós, mas existe dentro da gente, Deus, perpetuando
abençoada, uma palavra viva que tem passado de geração após geração após geração, não escrita por dedos de homens, não são palavras escritas por dedos de homens, mas pelo seu próprio sangue, Jesus. Ora machaya lambaba, ora machaya lamba. É um tempo de despertamento. É tempo, Senhor, de despertamento. É tempo, igreja, de deixarmos os nossos lugares tão aconchegantes e confortáveis, adormecidos num sono profundo, e levantarmos desta cama, buscando a presença gloriosa do Senhor e nos lembrando que a nossa missão maior é continuar com os nossos olhos fixos na eternidade e no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque a sua palavra não muda, ela não se apaga. Por mais que esteja denso lá fora, por mais que o barulho, as guerras nos assustem lá fora, há uma semente sagrada nascendo continuamente. Não morre, porque o teu Espírito é quem dá vida. Então eu declaro, Senhor, que cada coração vindo aqui nessa manhã seja tocado pela tua vida contínua. E se havia algo, Senhor, um coração, ou um estágio, um tempo, Senhor, onde esse coração estava infrutífero, por talvez ouvir mais barulhos lá fora do que a sua voz, eu declaro que haja esperança, que haja um movimento do céu, que haja vida e um novo nascimento da semente sagrada da fé, porque a fé vem do nosso Pai Celestial e ela nunca para. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Faça assim com as suas mãos. Ora shalama siyaya. Que na sua mão está entregue uma nova porção do Senhor, um novo processo em fé, em confiança. Que você saia daqui fortalecido em decidir todos os dias pelo Evangelho do Senhor, em buscar a presença do Senhor, porque isso vai proteger sua casa, sua família e a sua vida. É tempo de mergulhar como nunca antes, porque as trevas vêm chegando, mas a luz na sua casa, a sua lâmpada não apaga. A busca pela presença do Senhor faz com que a nossa lâmpada nunca apague. É o teu Espírito brilhando. Tu és o sol da justiça, a estrela da manhã, e nós buscamos a sua santa presença. Nos reconciliamos contigo, Jesus. Pedimos perdão por tantas vezes que endurecemos quando o Senhor está falando. Pedimos perdão, Senhor, por tantas vezes perdemos a oportunidade de comer a boa comida provida pelo teu Espírito. Mas nesta manhã, queremos decidir novamente por realocar a nosso coração e a nossa fé em Ti, Jesus. Amém? Você deseja assim? É assim que queremos, Deus. Em perfeita comunhão aqui, Senhor, em concordância, assim que desejamos. Por isso, esteja livre, Espírito Santo, para nos chacoalhar quando saímos daqui. Esteja livre para nos acordar pela madrugada, nos chamando para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Esteja livre a nos confrontar todas as vezes que precisamos, Senhor, perdoar, amar e servir. Esteja livre, porque nós queremos que a Tua luz brilhe sobre nós, como brilhou na vida de Timóteo, na vida de Pedro, na vida de João,
como brilhou na vida daqueles que se foram citados aqui, na vida de Paulo. Nós queremos ser encontrados fiéis. Quando a infidelidade está lá fora, nós queremos ser encontrados fiéis pela força do Teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche um pouquinho mais seus olhos. Permaneça um pouquinho mais nesse silêncio. 2 segundinhos mais. Aleluia. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Oh, aleluia. 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 Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Flui neste lugar. Governa, 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 governa. Governa os corações, governa os pensamentos, governa nas famílias. Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos proporcionar esse tempo, Pai. Obrigado por cada uma das famílias representadas nesta manhã, neste lugar. Obrigado por cada uma delas, Jesus. Obrigado, eu te agradeço do meu coração, Jesus, por cada uma dessas famílias representadas neste lugar. Cada uma delas com um coração precioso, Pai. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Eu quero abençoar elas, Jesus. Que eles tenham uma ótima semana, uma semana na Tua presença, projetando um final de ano na Tua presença, permanecendo em Ti, em Ti, Jesus, em Ti. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela Tua visitação de sempre neste lugar. Ela sempre existiu a Tua visitação neste lugar. E nós somos gratos como igreja. Obrigado, Espírito de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas. Amém. Dá um abraço gostoso aí à pessoa que está do seu lado e declara sobre ele um reabastecimento da sua fé. Seja reabastecido na sua fé, no nome de Jesus, amém? Boa semana, meus queridos, que Deus os abençoe, amém.